É o nosso Conexão Riber Foods no ar. Hoje falando de pão e vinho, que delícia! Pão e vinho. Olha, nós estamos aqui com o Eduardo Barbosa, que é estrategista em negócios de alimentos e bebidas. Olha que coisa mais chique, alguém ser um estrategista de alimentos e bebidas, tá? E o Eduardo é da Prodipane, que é uma parceira da Riber Foods há muito tempo, não é? Eduardo, conta um pouquinho dessa parceria, como é que nasceu e como é que ela tá indo hoje, né? Porque pelo visto... Não, o resultado com certeza. Essa parceria começou fazem mais ou menos 2 anos e meio que começou essa parceria, né? A Riber Foods, hoje a gente que conhece bastante o Brasil, roda pelo Brasil todo, a gente considera hoje a Riber Foods uma referência no Brasil no segmento de distribuição de alimentos. E não só isso, eles sempre... por ser a marca deles, a marca 3F, que é uma marca que eles têm uma gama bastante ampla de produtos, eles buscam sempre aquilo que tem de referência no mercado. Ou aquelas empresas que têm a cultura de fazer a marca própria, né? Porque muitas empresas não fazem a marca do distribuidor. Mas hoje, do jeito que o mercado vem mudando, a maioria das indústrias tem decidido a fazer a marca própria, principalmente dos grandes parceiros. Foi o que aconteceu entre Prodipane e Riber Foods. Eles tinham já a pré-mistura, que são as pré-misturas para pães já há bastante tempo, só que eles não andavam muito contentes. E aí foi onde surgiu a parceria com a Prodipane. A gente tem um trabalho muito forte, bastante intenso, não só de fornecimento, mas de treinamento dos clientes, treinamento da equipe de vendas, treinamento dos técnicos, que são os profissionais que levam e multiplicam isso no mercado, os técnicos da Riber Foods. Então a gente tem além de ter todo o trabalho de acompanhamento, a gente tem também o trabalho de treinamento, não só para clientes, mas para a equipe da Riber Foods também. Muito incrível. Bom. Quais são as possibilidades que os pães oferecem para o mercado? O que pode ser hoje negócio com pão? Hoje assim, se você olhar, a gente que é consumidor de pão, né? Quem não gosta de um pão, como você colocou, né, Érica? Pãozinho quentinho de manhã, quem não gosta? Não só quentinho de manhã, mas no final da tarde, fazer um lanche com um pão fresco, um pão quente, um pão que saiu naquele momento, não tem coisa mais gostosa, né? Tchutchar o pão no molho de tomate, tchutchar o pão no azeite com sal. No azeite, italiana, filha, exatamente. Então, assim, pão, acho que eu não conheço uma pessoa que fala, você não gosta de pão. Não, eu não conheço até hoje uma pessoa que não gosta de alguma variedade de pão, né? Então hoje você pega, por exemplo, nas padarias, a gente tem aí um trabalho muito forte hoje de pão francês, que é aquilo que todo mundo conhece, é o pãozinho da manhã, mas assim, a gente não imagina a variedade de pães que existem no mercado. Nós da Prodipane temos mais de 70 produtos, variações de pães, né? Então você tem aí um pão australiano, você tem um brioche, você tem ciabatta, a linha portuguesa que a gente vai falar também, que são o diferencial da Prodipane no Brasil, né? E o que você colocou, né, Tom? Na padaria hoje, o que faz a diferença em termos de pães é o mix, né? Porque o pão francês a gente já sabe que a gente vai encontrar quando a gente entra numa padaria, mas hoje o consumidor está cada vez mais buscando, principalmente eu falo assim, que teve um divisor de águas quando teve os programas de gastronomia na TV. Né? Eu sou formado em gastronomia também. Então, quando você tinha ali antigamente, você não tinha conhecimento até para pedir um prato num restaurante. Né? A mesma coisa acontece com pães. Então, depois que surgiram esses programas como esses vários que existem na TV, Masterchef, os realities, exatamente, de comida, todo mundo cozinhando. A audiência que teve uma febre. Então, isso fez com que o consumidor, primeiro que entendesse um pouco das variações, né? Mostrar também que cozinhar e fazer pão em casa não é um bicho de 7 cabeças, porque hoje você com uma pré-mistura boa, por exemplo, você pega um brioche nosso 3F que nós industrializamos para Riber, você colocou fermento e água, você fazendo o produto na mão, você assa em casa e tem um brioche.
Olha aí. Né? Então é uma coisa muito prática, muito prática. Pode ser até uma brincadeira na família, né? Pois é, total. Reunir a família ali pra fazer. Hoje tem até aniversário de criança, sem que os pais dúvida. Promovem um dia de cozinha, né? Todo mundo faz alguma coisa. Pizzada entre amigos, né? Como tem bastante. Por que não fazer uma, sei lá, pãozada entre amigos, né? É um negócio diferente, né? Aquele forno de barro em casa, aquele forno de a lenha, né? Mas olha, Tom, nem necessariamente, porque hoje um forno convencional você consegue fazer tranquilamente, né? Desde que você tenha um ingrediente bom, né? Você consegue desenvolver qualquer tipo de coisa em casa. É lógico, tem coisas que são complexas. Por exemplo, um panetone. Apesar do panetone ter muita gente fazendo em casa, ele precisa de um cuidado um pouco maior, porque a massa é um pouco mais delicada. Agora, quando você fala em alguns pães, é muito tranquilo. Você pega um pão português, por exemplo, que é um dos destaques que nós temos. O pão português, ele é um pão que absorve ali 70% ou 80% de água. Até engraçado. Quando você está manuseando ele parece uma geleia. E aí, ele fica vai perdendo água, ele vai isso, aí no forno ele evapora e fica aquele pão delicioso. O pão português que você se refere é o nosso pão francesinho? Não. Que pão é esse? Esclareça, por favor. Assim, quando se fala em pão português, são algumas padarias tradicionais que a gente encontra o pão artesanal feito de maneira, como os portugueses fazem lá em Portugal, nada mais ele parece muito um pão italiano. É mais fácil para as pessoas conhecerem um pão italiano que aquele pão rústico de casca dura. Qual é a diferença do pão português para o pão italiano? A casca é um pouco mais fina. Mas você vê que interessante. Agora que está chegando o inverno, né? Que são 2 momentos deliciosos para pães. Sopa dentro do pão. É isso que eu ia falar agora, Érica. É amanhã mesmo, hein, gente? Vai cair a temperatura. Estamos estimulando aqui a Érica. Então, o paladar da Érica. Exatamente. Então você pega, por exemplo, o pão italiano hoje, que é o mais habitual a se fazer a sopa dentro do pão. A gente consegue fazer a mesma coisa no pão português. A mesma coisa, porque ele é um pão rústico, com a mesma característica, né? Só que é um pão que você também faz aquela abertura na superfície do pão redondo para você colocar sopa e fica um negócio divino. Só que o grande destaque do pão português é você mesclar a massa quando você está fazendo. Você colocar bacalhau desfiado na massa. Era justamente o que eu ia perguntar para você. Se o pão, essa pré-mistura de pão, ela te dá a possibilidade de você extrapolar as receitas. Com certeza, a gente faz muito com calabresa, a gente faz muito com bacalhau desfiado, né? Em Portugal ele é muito utilizado com bacalhau desfiado. Então você desfia o bacalhau, no momento que você está fazendo a massa, você insere o bacalhau no produto e depois você forneia junto. Fica um negócio, como a Érica colocou, chuchar no azeite, é um negócio sensacional. É um negócio sensacional. Olha, essa conversa para quem está assistindo, para quem está ouvindo, eu peço desculpas, tá, gente? Tá difícil o negócio aqui. Mas que incrível. Olha, você estava dizendo há pouco, né, da questão da profissão do padeiro, né? Que é uma profissão que às vezes pode até estar em extinção. Por quê? Assim, eu tô nesse mercado de panificação já há 21 anos. Já passa um pouquinho aí de tempo que eu tô nesse mercado. E a gente percebe que o mercado vem mudando muito, né? O mercado de trabalho, no modo geral, ele vem mudando drasticamente, né? Então até esses dias teve uma matéria que eu estava lendo que eu achei bastante interessante, só pegando um ganchinho nisso. A gente tem hoje o presidente da Apple, que é considerado o executivo mais importante do mundo. Mostrou o que ele ganha por ano comparado com um youtuber, assim, ele ganha 10% do que um youtuber ganha. E o cara não tem, assim, comparando com um executivo como esse, qual é a capacidade que tem, eu digo, intelectual mesmo, de desenvolver um trabalho, né? Então essa mudança no mercado foi muito grande. E o padeiro, aquele padeiro tradicional, que chega 2 horas da manhã na padaria, 3 horas da manhã para preparar a massa, depois colocar naqueles carrinhos pro pão crescer, para depois assar esse pão para 6 horas a padaria abrir, isso é uma coisa que cada dia diminui mais. Né? Padeiros, confeiteiros, é uma coisa que vem mudando muito o mercado. Então, assim, até eu comentei com o Tom, a tendência futura o pão congelado vai substituir muito. Hoje a gente tem indústrias de pão congelado de uma qualidade muito, muito boa.
né? Então, eu falo que vai ser assim, vai ser pontos quentes e padarias artesanais. Pontos quentes é aquela estrutura física linda, só que sem produção de pão. Ele vai comprar esse pão de uma indústria, isso acontece muito na Europa, porque na Europa existe o pão congelado, que são os pontos quentes, e as padarias artesanais, é aquela que faz com o fermento básico, que é o seu fermento artesanal, que é aquele fermento que você tem que cuidar igual uma criança, todo dia você tem que alimentar ele, para se não perder aquela massa artesanal, aquele fermento original. É mais ou menos aquilo que a gente estava conversando a respeito de a gente estava falando aqui a respeito de um pão específico que ficou feito na Califórnia, na região de São Francisco, que é a característica principal desse pão é por conta do fermento. Então o fermento ele também tem que ser cuidado como um ser vivo mesmo, né? Uma entidade. Tanto que assim, hoje está muito em evidência as padarias que vendem como um pão artesanal. Tem o seu próprio fermento, mas isso não impede que essa padaria compre uma pré-mistura, porque na realidade a pré-mistura que a gente chama aqui nada mais é do que uma base para ele fazer o pão que ele quiser. Né? Porque igual, por exemplo, hoje no mercado de gastronomia, a indústria oferece muito produto que é base. Por exemplo, vou dar um exemplo pequeno, um molho demi-glace, que é um molho escuro. Hoje tem indústrias que fazem esse molho. Se você fazer ele da maneira artesanal, ele é muito... se demora muito tempo, é uma mão de obra que demanda um certo cuidado. Já no caso da indústria, ela facilita o operador. Né? No caso da pré-mistura, o que nós, Prodipane e a Riber leva para o mercado é facilitar, porque quem vai finalizar o produto é o padeiro, nesse caso. Certo, isso deve evidentemente baratear o custo do produto para o consumidor. Se você, você deixa de ter aquele monte de mão de obra no seu estabelecimento, na sua padaria, quer dizer, isso pode chegar um pouquinho mais em conta aí na mão do consumidor, sim, exatamente, do bolso do consumidor. Exatamente, só que assim, como o mercado, como a gente estava falando, não está se renovando, a gente tem muito aqueles padeiros ainda tradicionais, antigos, que ainda eles são um pouco relutantes à pré-mistura. Né, eles querem fazer aquela receita dele. Eu aprendi quando eu tinha 12 anos, hoje a pessoa tem 70 anos e continua fazendo do mesmo jeito. E a indústria veio facilitar demais isso, né? Não só a Prodipane, mas hoje a gente tem inúmeras empresas no mercado que a gente vem facilitar a vida desse profissional. Enquanto ele fica ali fazendo artesanal, ele passa a usar uma pré-mistura, ele ganha tempo. Ele consegue variar mais numa padaria, porque hoje, como eu falei, quanto mais mix de pão diferentes a padaria tem, mais sucesso ela vai ter. Então você pode reparar que muitas padarias, sexta, sábado e domingo, né, que são os dias fortes de venda para essas casas, a diversidade e a variação de pães é bastante grande. De pães, né? E agora está na hora dos italianos, né? Também por conta do inverno... As brusquetas. Exatamente, mas assim, não só o italiano que faz isso, mas o australiano, mas a gente tem a linha portuguesa. Você tem, por exemplo, na linha da Prodipane a gente tem o pão de alfarroba, que é um pão escuro que você tem, na realidade a alfarroba é como se fosse um grão, como se fosse o trigo. Sim. Né? Então você tem o pão de alfarroba, você tem o pão português, né? Você tem o próprio brioche, que é um pão delicioso, né? Que é um pão com uma característica mais amanteigada. Então você tem aí variações, e o trabalho nosso esse ano, principalmente agora, depois pós-pandemia, já retomaram as degustações nos supermercados, nas padarias, né? Eu digo dos supermercados, nas padarias. Então a gente vai retomar, principalmente com o Festival Português, que é uma coisa que a gente vai levar para o mercado. Que é isso, é um trabalho que a Riber Doces vai fazer com toda a cara portuguesa, com pão de alfarroba, com pastel de Belém, que é uma coisa que nós temos também, que tem a pré-mistura do pastel de Belém. Então a gente vai levar isso para o consumidor, não só a apresentação visual, mas também a degustação com uma promotora para as pessoas conhecerem os produtos. Porque muita gente, quando a gente fala pão de alfarroba, por exemplo, não imagina nem o que é. Então a gente vai levar esse conhecimento para o consumidor também. Muito bom. Eu, por exemplo, não sei o que é o pão de alfarroba. Pode ser que até tenha comido já, né? Olha, Érica, é um pão que vai ser muito difícil você encontrar. Porque assim, quando se fala em pré-mistura, que é essa base, é a Prodipane que tem no mercado, né? Então é nós que temos isso.
praticamente durante a pandemia, que foram aí 2 anos, né, foi o tempo que a gente iniciou esse trabalho com a Riber. Então a gente não conseguiu apresentar isso para o consumidor, né? A gente não teve a oportunidade de fazer degustações. Esse produto, o pão de alfarroba, ele é feito muito para lanches naturais. Por exemplo, você colocar um queijo branco, um peito de peru, um alface, um tomate, para fazer um lanche mais saudável, né? Então a característica desse pão ele é escuro. Não é a característica do pão australiano. O pão australiano é mais marrom. Esse é escuro mesmo, né? Lembra o integral. Mais escuro. Mais escuro. Mais escuro. E ele tem o lado de saudabilidade. A farinha de alfarroba ela é benéfica para a saúde. Então é um pão bem interessante. Ele é um pão com um toque final de amargor. Ele parece um chocolate meio amargo. Nossa, que delícia. Que isso. Ele espantada. Encheu a boca d'água agora, viu? Tô espantada, olha só. Me fala uma coisa, aquela questão que nós falamos lá atrás um pouquinho sobre congelar o pão. É legítimo congelar o pão? Olha, é assim, vamos lá. Existem pães e pães, né? Quando a gente pega, por exemplo, a Prodipane é uma empresa europeia, né? Então a matriz é em Portugal. As enzimas, que são as enzimas? Toda pré-mistura, ela tem farinha, né? E aí, para se ter farinha, tem que ter o núcleo, que são os ingredientes que fazem aquela pré-mistura, para se tornar um pão australiano, para se tornar uma ciabatta, para se tornar um pão português e assim por diante. Essas enzimas vêm da Europa, vêm de Portugal. Então, a filial Brasil da Prodipane importa essas enzimas e aqui só finaliza o produto na fábrica em Atibaia. Então, a gente tem... Para quem já teve a oportunidade de conhecer a Europa, né, assim, que teve a oportunidade de provar pães lá, você vê que é um pão muito diferente do que nós temos aqui, né? É um pão mais, ele é mais pesado, ele não é um pão mais leve, encorpado, mais né? encorpado, exatamente. Então a gente traz isso para o Brasil. Com essa enzima que vem de lá, a gente tem uma durabilidade maior. Então você consegue congelar o pão. E depois, vou comprar esse final de semana que a padaria fez o pão português, eu vou comprar 10 pães portugueses e vou congelar em casa e durante a semana eu vou assando. É só aquecer o forno, geralmente a 180, 200 graus, pode ser o forno convencional de casa, você só aquece ele. Ou você coloca uma assadeira, uma vasilha com água dentro para dar vapor dentro do forno para craquelar mais a massa. Ó, que dica boa, dica hein? boa, essa eu não conhecia. Ou você pegar o pão mesmo, literalmente, e passar embaixo da água. Você abre a torneira, dá aquele leve banho no pão, porque ele precisa de água para craquelar de novo. Para ficar aquela crocância, aquela coisa, nossa, foi feito agora o pão. Então você precisa de água. Ou você coloca uma vasilha dentro do forno só para dar o vapor, aí você já tira, ou você umedece o pão e coloca no forno para assar. Coisa ali de 8, 10 minutos, você tem um pão como se tivesse feito na hora ou comprado na hora na padaria quentinho. Tá, aí que dica boa, hein? Incrível. E olha, gente, quem faz panificação, que estiver nos ouvindo agora, se tiver alguma dúvida, por exemplo... Você tá lá para tirar dúvida via Riber Foods. Com certeza. Como eu disse, eu cuido mais da parte... É a consultoria mesmo, né? A gente cuida mais da parte comercial, mas nós temos equipe técnica que faz toda a parte de treinamento, de apresentação. Algum cliente que queira uma apresentação dos produtos para se tornar um cliente Riber Foods, a gente consegue atender esse cliente também. Então, assim, são várias ferramentas. Não só nós como indústria, mas também a equipe técnica da Riber Foods, que é uma equipe de excelência que já está treinada para trabalhar com todos os produtos da Prodipane e consegue atender o mercado muito bem. Muito espetáculo. bom.